Sabe quando eu escuto uma pessoa dizer que lá no tempo delas era totalmente diferente? Apanhava de mangueira, levava a surra do pai, da mãe, da avó, do avô, né, dos familiares ali, de várias formas, e que elas estão aí, elas sobreviveram. É exatamente isto que essas pessoas elas dizem, e certamente são pessoas mais velhas dizendo isso, né, comparadas com crianças do dia de hoje. Então são pais, mães, tios, tias, avós, avós reproduzindo esse tipo de fala que hoje em dia é muito mimimi, né? A criança tem que ser respeitada. São 21.452 registros só em Minas Gerais de violências praticadas contra crianças e de todos os tipos. E dentro dos processos de hipnoterapia, quando eu atendo pessoas nessas faixas etárias, quando essas pessoas elas buscam um processo terapêutico para entender suas crises de ansiedade, seus medos, muitas vezes fobias, inseguranças, a baixa autoestima que as perseguem já há muitos anos, o seu jeito de ser que não favorece suas relações diversas. Elas se deparam com registros traumáticos justamente vivenciados lá na sua infância. Então, como que se pode pensar que a violência que você viveu lá na sua infância, pelo seu pai, pela sua mãe, seja ela física, psicológica, que ela não gerou repercussões traumáticas em você, que ela não modula o seu jeito de pensar, de sentir, de agir, de ser. Porque muitas pessoas que chegam dentro do consultório, dentro dos processos terapêuticos e na vida que expressam que são mais frias, que não conseguem demonstrar sentimentos, elas também são pessoas que encontram dentro dos seus processos esses registros traumáticos. E eu posso falar dos processos terapêuticos, hipnoterapêuticos que eu já realizei e eu vi as pessoas fazendo esses acessos. Eu descobri junto com elas as raízes de tais problemas que elas enfrentavam nas suas vidas e de onde eles partiam, das agressões físicas, psicológicas, agressões brutais que jamais uma criança ela deveria passar. E aí a gente escuta pessoas dizendo isso, que lá no tempo delas, né, não tinha todo esse mimimi, que apanhava mesmo, levava tapa na cabeça, apanhava de mangueira, a chinela comia e esse tipo de coisa horrorosa. E são estas mesmas pessoas que chegam dentro dos processos terapêuticos resolvendo questões registradas nas suas mentes subconscientes, nos seus corpos, porque o seu sistema nervoso está ali todo abarrotado de toda essa violência registrada. Quando o emocional ele gritou, quando o choro ele veio se manifestando na dor, no sofrimento, no medo, na angústia, vivenciada lá na infância. São estas mesmas pessoas que, se observadas dentro de um processo terapêutico, a gente vai compreender o porquê que elas agem da forma como agem, que pensam da forma como pensam, que sentem, que são do jeito que são.
Mas será que de fato estas pessoas estão vivendo ali a sua autenticidade de ser, sua essência, a essência daquela criança que foi lá violentada e moldada dentro deste processo de reação para com aquilo que sofreu? Uma paciente, aos seus 50 anos, ela me disse uma coisa depois de lidar com o seu processo terapêutico. Chorando, ela disse: somente agora, aos meus 50 anos, eu estou percebendo, sentindo que eu estou de fato vivendo o que é meu. Porque tudo aquilo que ela acreditava que era o jeito dela de ser, que era a personalidade dela, ela descobriu que aquilo ali eram características que foi gerada por aquele processo de sofrimento, de exposição psicológica, física que ela sofreu lá na sua infância. Então, os medos, as inseguranças, a baixa autoestima, o estado de incapacidade, de se achar incapaz, de não se achar, tão bonita, veio daquelas exposições lá atrás. E aí só naquele momento ela podia então, ressignificando tudo isso, fazer as suas escolhas de modo autêntico, abandonando aquelas coisas ali que influenciavam todos esses seus estados, de achar que ela não gostava de carinho, porque ela não recebeu lá atrás. E aí, dentro destes 21.452 registros de violências, teve um que se assemelha a outros tantos que eu observei junto com pacientes dentro de processos terapêuticos. Uma mãe, ela violenta uma criança de 2 anos, sufocando-a, chutando-a. E são esses mesmos tipos de registros que eu vi. Uma pessoa, uma criança lá atrás, um adulto acessando um registro de lá na sua infância sendo pressionado contra a mesa, sendo surrada com mangueira, e crianças, a gente está falando de crianças que eram para receber o amor, o carinho, o respeito, o acolhimento, a proteção. E estas pessoas, quando vêm com essas falas, são pessoas que não têm interesse de buscar se melhorar. A mesma mãe que surra a criança dizendo que ela estava sobrecarregada, uma criança de 2 anos. A gente vê o registro de violência praticado por um pai contra um bebê porque simplesmente ele estava chorando e veio a óbito. Como outros tantos que tiveram ali braço quebrado, algum membro quebrado pela violência sofrida porque simplesmente estavam chorando, porque estavam fazendo pirracinha, como eles descrevem. Então, o mimimi que essas pessoas elas dizem que hoje tem, na verdade, é porque tem muita ação, ainda é até pouca. Pelos números que a gente vê, pensa, só em Minas Gerais, 21.452 registros do início do ano até agosto de violências contra criança de todos os tipos e praticado por quem? Por pais, mães, avós, parentes ali, a maioria, e outros em escolas e outros meios. Então esse mimimi que essas pessoas elas dizem é a atenção que hoje está voltada de uma forma muito maior para poder
preservar a integridade da criança, que lá naquele tempo não tinha, como é hoje. O pai, a mãe que sofreu as violências físicas, psicológicas e que acha que não teve nenhum impacto porque estão aí, superaram. Mas quando a gente observa dentro de um processo terapêutico, como muitos que eu já observei, das pessoas que chegam com certas queixas, demandas de coisas que vivenciam ali na sua vida já há muito tempo, e que aí descobrem que a raiz daquilo vem lá daquele processo de violência psicológica, física que sofreu na sua infância. É a surra de mangueira, é a comparação, a violência psicológica que resulta aí numa baixa autoestima, que vai corroborando para um quadro depressivo que se inicia lá atrás, que chacoalha o emocional de uma criança e que vai repercutindo em todo o seu processo de desenvolvimento. Às vezes, tanta violência que a pessoa ela sofre, e aí você vê uma pessoa impaciente, uma pessoa ansiosa, uma pessoa agressiva. E aí ela reproduz isso com aqueles que elas geram. Porque elas não têm paciência com o choro, não têm paciência para poder comunicar de uma forma que não seja violenta. CNV. Existem livros, e se aí não tem, o acesso ao livro, é muito fácil, como quase todas as pessoas hoje têm acesso a um telefone celular, ao invés de ver coisas que não são pertinentes, que não traz pertinência nenhuma, para poder buscar, ouvir um profissional da área, o pedagogo, a pedagoga, o psicólogo, psicóloga infantil, que traz orientações de como melhorar a comunicação com a criança. Está observando que a criança está muito agitada. Muito agitada. Leva para uma consulta médica. Porque sim, às vezes, pode ter algo ali por trás. Algum transtorno. E que aquela criança, então, ela carece ainda mais de atenção para ela, porque ela precisa de alguém que se responsabilize por ela. Ela é uma criança. E existem muitas crianças por aí que se desenvolveram, que foram para a sua fase adulta, sem entender que aquela dificuldade que ela traz desde lá de trás vem de um transtorno que ela tem. E aí só mais velhas descobrem, o transtorno, o autismo, TDAH e vários outros. A dislexia. Mas muitos outros, eles não têm o transtorno. Só que eles estão de uma forma ineficaz, aprendendo a reproduzir os próprios comportamentos do pai e da mãe, que não sabe comunicar, que berra com uma criança. Criança. O meio de comunicação é o grito, é a impaciência, é a agressão física, porque não sabe conversar e não para um momento para poder escutar, por mais que a rotina ela esteja pesada, cansada. Para um momento para poder escutar pessoas que podem orientar neste processo de desenvolvimento. Se for possível, busca ajuda para poder observar os seus próprios processos internos que vem deste lugar de somatização de traumas lá desde
da sua infância e que você, de algum modo ou outro, vai passando isso para os seus. 21.452 registros de violência contra a criança. Minas Gerais e só está atrás de São Paulo e Rio de Janeiro, que detém aí dos maiores números. É um absurdo. Para denunciar qualquer tipo de violência, Disque 100. E antes de dizer que a violência que você passou lá atrás, seja física, psicológica, não te causou nada, para observar, ficar curioso, curiosa, para entender as características da sua personalidade, que você se identifica e acha que isso daí faz parte da sua essência, o seu jeito de pensar, de sentir, de ser. Porque muitas vezes você está identificado com coisas aí que faz parte de um processo traumático e que tem como, quando ganhado consciência, ressignificar, transformar isso para você se conectar com aquilo que traz maior pertinência para a sua vida.